Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Vamos com tudo. Nosso curso aí de contabilidade CPC 25. Neste vídeo iniciaremos o estudo desse importante pronunciamento contábil básico, né? Principalmente quando essa parte de mensuração de passivos, o principal pronunciamento que trata dessa questão de mensuração de passivos são as provisões. É um importante tipo de passivo, nós estudaremos já na sequência. Nós temos três grandes grupos de passivos, entre os quais se encontram as provisões. E aí estudaremos também sobre os passivos contingentes e os ativos contingentes. Então vem comigo na tela, vamos acompanhar essa abordagem, os principais tópicos aí que você precisa saber sobre esse CPC 25. Iniciando aí pelos aspectos introdutórios. Então, qual o objetivo do CPC 25? Estabelecer, né, os critérios aí de reconhecimento, a parte de mensuração apropriado a provisões, passivos e ativos contingentes que seja divulgado. Então, reconhecimento, mensuração, divulgação, né? Ou seja, tratamento contábil. Vocês podem perceber que geralmente essa é a ideia, né, do objetivo, só que às vezes muda um pouco o texto aí, mas a ideia é o tratamento contábil, obviamente, né? Divulgar informação suficiente nos nossos aplicativos para que os usuários entendam a sua natureza, oportunidade e valor. Então, qual é o alcance do CPC 25? Regra geral, todas as entidades na contabilização de provisões de passivos e ativos contingentes, exceto os que resultem de contratos a executar, a menos que o contrato seja oneroso, e os cobertos por outro pronunciamento técnico. Vocês conseguem aí visualizar que regra geral é essa ideia, né? Objetivo, tratamento contábil, reconhecimento, mensuração e divulgação. E o alcance, sempre assim, regra, todos, e aí as exceções quando são tratados por outros pronunciamentos específicos, né? Então, o único detalhe diferente aqui é esse contrato oneroso, por isso que eu coloquei aí na telinha o que seria esse contrato oneroso, né? Deve ser aplicado a todas as entidades de contabilização de provisões e de passivos e ativos contingentes, exceto, então, exceçãozinha, os que resultem de contratos a executar, a menos que o contrato seja oneroso. Oneroso é um contrato que os custos inevitáveis de satisfazer as obrigações do contrato excedem os benefícios econômicos que se esperam sejam recebidos ao longo do mesmo contrato. Então, assim, os que resultem de contratos a executar, a menos que o contrato seja oneroso. Aí, contrato oneroso se aplica ou não se aplica? Então, se aplica, né? Ó, é a exceção da exceção. Então, se aplica. Ó, porque ele fala o seguinte, os que resultam em contrato executar, a menos que o contrato seja oneroso. Ou seja, é a exceção da exceção, logo vira regra, né? Doideira. Os cobertos por outro pronunciamento técnico. E aqui nós temos diversos outros, né, pronunciamentos que tratam aí de obrigações relacionadas, e aí nós vamos aplicar sempre o pronunciamento técnico específico, beleza? Vamos embora, definição na tela. Definição, então provisão é um passivo de prazo ou de valor incertos. Então a característica básica aqui é que provisão é um passivo, só que tem algumas características, qual seja valor ou prazo incerto. Tá bom? Então é um tipo de passivo de prazo de valor incerto. Tranquilaço? E a gente tem que lembrar que nós temos três tipos de passivos. Nós temos aí as contas a pagar, os passivos derivados por competência, aí na telinha, né? Passivos derivados de apropriações por competência, e as provisões. Então esses são os três grandes grupos de passivos. As contas a pagar, duplicatas a pagar, fornecedores, né? Os passivos normais, os passivos derivados de apropriações por competência, então aquele 13º a pagar, provisões a pagar, né? Então passivos derivados de apropriações por competência. E as provisões, passivos de prazo ou valor incerto. Perfeito? E aqui nesses passivos derivados de apropriações por competência, costuma ainda aparecer em prova aquela expressãozinha, provisão para férias, provisão para 13º. Só que isso é um erro. Por que um erro? Porque provisão é um passivo de prazo ou valor incerto. À medida que eu coloco esse termo de provisão para férias,
Férias eu tenho o valor ali, eu já sei qual é o valor, então o valor não é incerto, prazo, não, tenho ali uma questão de planejamento, de gestão de pessoas que eu sei, né, quando que ocorrerá as férias, né? Pelo menos eu tenho uma questão de planejamento ali. Então, prazo ou valor incertos não se enquadra nos passivos derivados de apropriações por competência. Por isso que esses termos tecnicamente estão errados. É claro, na prática, se aparecer na sua prova provisão para férias, você vai tratar como passivo lá em termos de questões de classificação de contas, né? Mas a gente precisa saber o correto. Nos termos do CPC 25, inclusive isso pode ser contextualizado, dizendo, né, que isso aí é uma tecnia, um erro técnico de nomenclatura, denominar os passivos derivados de apropriações por competência como provisões. Estaria bem bacana em uma exigência nesse sentido, tá bom? Então, isso aí. Outro ponto que é destacado pela doutrina é que no nosso país, durante muitos anos mesmo, nós utilizávamos, e ainda tem um respingo, né, desse histórico, a expressão provisão para tratar-se, né, de reduções de ativos. Então, a clássica lá, PDD, provisão para devedores duvidosos, né, que ainda aparece em provas e na prática, principalmente que eu observo, recebo aí às vezes boletins de mercado de capitais, de empresas, releases para investidores, e lá aparece, tal não sei o que foi decorrente da PDD, provisões para devedores duvidosos. Isso aí não existe mais na teoria, na prática, por incrível que pareça, principalmente no linguajar aí do mercado de capitais, é bem comum ainda se referir a PDD, provisão para devedores duvidosos. Se aparecer na sua prova, essa provisão aí será o quê? Redutora de ativo. Então é errado também utilizar o termo provisões para se referir a contas redutoras de ativo, ajustes aí do ativo. Então, provisão para devedores duvidosos, qual é o termo mais correto? Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa. Perdas estimadas para estoques, perdas estimadas. Então, esse é o termo mais correto. Perfeito? Não é provisão. Mas, se aparecer lá na sua prova, provisão para ajuste de estoques, você sabe que isso aí já não é passivo, está sendo tratado de maneira errônea. Essa classificação, inclusive, nós poderemos atacar a questão via recursos, então fica tranquilo. Mas só esses destaques de definição, porque também pode ser alguma coisa contextualizada para você não se atrapalhar, né? Então, provisões hoje é passivo de prazo ou valor incerto atualmente. Essa é a nomenclatura mais correta. Se você pegar também até lá na Lei 6404, em que pese ela ter sido atualizada aí em 2007, preparando terrenos para os pronunciamentos, depois teve uma nova revisão em 2009, mesmo assim vários termos, provisões, eles continuaram sendo tratados também em termos, né, de ajuste de ativos, e isso acaba confundindo aí na hora da prova. Muitas vezes é cobrado uma literalidade da Lei 6404. Então, assim, nós precisamos, para fins de prova, ter esse entendimento que provisões, segundo o CPC 25, é um passivo de prazo ou valor incerto, mas que nós temos ainda, tanto na Lei 6404, algumas perspectivas, né, descrições lá em termos de provisões sendo utilizado, esse termo sendo utilizado no contexto, né, de redução de ativo, seria as perdas estimadas, né, de investimentos, de estoques, enfim. Perfeito? Show de bola? Tranquilaço? Então, se aparecer provisões relacionando com ativo, provisões para investimentos, você sabe que esse termo está sendo utilizado de maneira errada, mas você lá numa questão de classificação de contas, você precisa colocar, né? Provisão relacionando com ativo seria o quê? Uma redução, uma conta redutora de ativo. Provisões para devedores duvidosos é o clássico, conta redutora, que ainda consta. Nas provas tem diminuído bastante, inclusive, nos últimos
nas últimas exigências aí de prova, esse termo provisão sendo utilizado no contexto de conta redutora de ativo. Beleza, então esses são os pontos que nós gostaríamos de destacar em termos de definição. Agora a gente vai para reconhecimento. E reconhecimento é o quê? Além de atender à definição, nós precisamos ter uma base confiável. E não é diferente aqui no CPC 25, o princípio geral do reconhecimento aplicado ao contexto das provisões. Então, provisão, antes de mais nada, é um passivo de prazo ou valor incerto. Então, ela tem que atender à definição de passivo. E aí, na telinha, a gente vê que uma provisão deve ser reconhecida. Eu coloquei até a corujinha aí de Spank em prova, porque realmente cai muito em prova isso aí. A provisão deve ser reconhecida quando a entidade tem uma obrigação presente. Essa obrigação ela pode ser legal, né, ou seja, previsto em lei, ou não formalizada, e não está presente numa norma, não está formalizada, né, lá numa norma, numa lei, enfim, como resultado de evento passado. Isso aí está relacionado, então, à definição, esse primeiro itemzinho aqui. Seja provável que será necessária uma saída de recursos, isso aqui está relacionado à definição também. E a estimativa confiável. Então, por isso que eu sempre coloco que reconhecimento é definição mais confiabilidade. Se essas condições não forem satisfeitas, nenhuma provisão deve ser reconhecida. E aí nós vamos ver na sequência que nós estaremos diante de um passivo contingente. Passivo contingente. Perfeito? Então, é isso. Só um detalhe aqui para obrigação legal ou não formalizada, que a gente vai destacar aí na sequência, tá bom? Acho que até tem um slide aí, então nem vou falar agora. Vamos ver essa questãozinha para ilustrar como essa parte de reconhecimento foi explorada. De acordo com a NBCTG 25, CPC 25, provisões, passivos contingentes e ativos contingentes, analise os requisitos abaixo em relação ao reconhecimento de uma provisão. Assertiva 1. Uma provisão deve ser reconhecida quando a entidade tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de evento passado. Sem problemas, né? Tudo certinho aí. Uma provisão deve ser reconhecida quando seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação. Show! Né? Sem maiores problemas também. E uma provisão deve ser reconhecida quando possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação. São requisitos necessários ao reconhecimento da provisão. Todos os itens aí, né, estão corretíssimos nessa parada aí, tá bom? Beleza? Sem maiores problemas. Questãozinha, então, gabarito, opção D. 1, 2 e 3. Vamos lá, ainda dentro da definição, agora a gente vai destacar um pouco, né, cada um desses detalhes aí. A obrigação presente nos termos da norma caracteriza por evidência disponível de que é mais provável que vá existir a obrigação do que não. Na maioria dos casos, essas evidências serão claras, mas quando as evidências não forem tão claras, pode-se recorrer, como no caso de processos judiciais, à opinião de peritos. Ainda com relação às evidências, qualquer evidência adicional proporcionada por eventos após a data do balanço deve ser considerada. Então, o primeiro ponto aqui, caracteriza evidência disponível que é mais provável, olha, mais provável que vá existir a obrigação do que não. Então, a norma não traz percentuais, mas qual é a nossa interpretação? O que é provável? Mais de 50%. É uma obrigação provável, mais de 50% que ela vá existir do que não. Perfeito? Então, importantíssimo aí. O evento passado é aquele que cria a obrigação. Segundo aí o pronunciamento, para o evento ser o evento que cria a obrigação, é necessário que a entidade não tenha, importante isso aqui, ó, não tenha qualquer alternativa realista, senão liquidar a obrigação criada pelo evento. E aí nós temos aquela questão, né? Ser uma obrigação legalmente imposta ou uma obrigação não formalizada. Quando o evento, que pode ser uma ação da entidade, cria expectativas válidas em terceiros de que a entidade cumprirá a obrigação. Então, muito importante isso aí. Quando a entidade, mesmo não estando prevista lá legalmente numa norma, ou seja, não é uma obrigação legalmente, né, uma obrigação formalizada, mas quando ela, pode ser uma ação da entidade, ela vai ao mercado e comunica o mercado determinada situação, essa situação criou expectativas válidas em terceiros.
E aí ela precisa computar então essa provisão pela melhor estimativa dos custos para aplicar aquela determinada ação. Então, um exemplo que até o próprio pronunciamento, nós vamos ver alguns exemplos aí na sequência da aula, mas está lá, instalação de filtros, né, para diminuição da poluição. Então, digamos aí que determinada legislação, ela determine que a indústria, lá, a empresa, enfim, ela precisa de redução aí de poluentes de 80%, né? Tudo hipoteticamente. E aí a entidade, para conseguir gerar aquela expectativa, né, de desenvolvimento sustentável, melhoria, né, da visão dos investidores, de empresas com selo verde, o que ela faz? Ela instala filtros, né, para diminuir a poluição. Então, com a instalação desses filtros, por exemplo, a poluição fica lá só 5% de poluentes, tá bom? Isso é muito bem visto para o mercado e acaba retornando em termos, né, de investimentos, porque muitos fundos aí globais, eles somente investem em empresas que têm essa preocupação de desenvolvimento sustentável e tem vários critérios, né, nas diversas bolsas de valores aí, para que essa empresa seja incluída nesse selo verde, entre aspas, tá bom? Beleza? Então ela vai lá e comunica o mercado mediante um release lá dizendo, né, essa questão. Olha, se ela criou expectativas válidas em terceiros, em todos os fornecedores, os clientes, todos os usuários, né, das demonstrações contábeis, dos relatórios contábeis de propósito geral, acabou criando expectativas válidas em terceiros. Então, mesmo não estando previsto lá na legislação que ela tem que diminuir 95% da poluição, ela vai lá e instala filtros, criando então, fala, né, que vai instalar esses filtros, então ela já precisa provisionar essa obrigação mesmo, ela sendo uma obrigação não formalizada em termos, né, legais normativos. Tá bom? A gente vai ver alguns exemplos aí que o próprio CPC 25 destaca e a gente trouxe para debater aqui durante a nossa aulinha na sequência aí. Feito? Então, essa parte aqui bem bacana, bem importante da definição, essa questão, né, do evento passado aí. Então, obrigação legal ou não formalizada. Saída provável de recurso que incorpora o benefício econômico. Então, para que um passivo se qualifique para reconhecimento, é necessário haver não somente uma obrigação presente, mas também a probabilidade de saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar essa obrigação. Para a finalidade do CPC, uma saída de recurso, outro evento considerado como provável, se o evento for mais provável do que sim, do que não de ocorrer. Então, é aquilo que nós já comentávamos aí. Se a probabilidade for maior que 50%, nós vamos considerar ela como provável. Perfeito? Estimativa confiável. Nós vimos aí que, além de atender a definição, há que se ter essa estimativa confiável da obrigação. E aí, o pronunciamento, ele fala esse trecho aí, né, que eu acho bem bacana de a gente fazer uma leitura conjunta. O uso de estimativas é uma parte essencial da elaboração de demonstrações contábeis e não prejudica sua confiabilidade. Isso é especialmente verdadeiro no caso de provisões, que pela sua natureza são mais incertas do que a maior parte de outros elementos do balanço. Exceto em casos extremamente raros, a entidade é capaz de determinar um conjunto de desfechos possíveis e, dessa forma, fazer uma estimativa da obrigação que seja suficientemente confiável para ser usada no reconhecimento da provisão. Isso aí pode ser contextualizado, se não me engano, acho que já até foi contextualizado em questão, trazendo essa perspectiva, que em contabilidade é muito comum esse uso de estimativas. E o pronunciamento 25 ele destaca que muito mais, né, do que outros elementos patrimoniais, as provisões envolvem esse caráter um pouco mais subjetivo. Não há critérios lá objetivos que você faria ali um checklist, beleza, né, em termos mais objetivos, e você chegaria preciso provisional ou não, isso aqui é provável ou não. Então, tem todo um contexto subjetivo e aí a entidade ela precisa se cercar de peritos, né? Nós já vimos, pode inclusive se cercar de peritos, né? Comissões, consultorias para chegar. Será que isso aqui realmente é provável? Vamos imaginar aí uma grande empresa
E aí, é uma Vale do Rio Doce lá, né? Uma empresa Vale. Beleza, aí explode lá uma barragem. Cara, tem noção de quantos milhões, milhares e milhares de reais? Então, como que ela vai chegar nessa informação? Não é tão simples, né? Qual que é a estimativa para conseguir todo o impacto ambiental, toda a questão, né, de multas da legislação que vai arcar, gastos, né, com a parte jurídica de centenas, milhares de ações contra a empresa. Então, ela, para se chegar nessa estimativa confiável, não é tão simples, né? Então, ela precisa aí de uma consultoria bem interessante nesse sentido. Então, a gente está falando aqui de grandes empresas, né? Grandes impactos em termos, né, dessas obrigações aí decorrentes, principalmente de demandas judiciais, tá bom? Então, uso de estimativas, parte essencial da elaboração aí das demonstrações contábeis. Então, a parte aqui, né, de reconhecimento, contabilização, ponto muito importante em prova, esse slidezinho aí acaba resumindo. Então, quando a obrigação, né, a saída de recursos, ela for provável, ou seja, mais de 50%, nós registramos, então, registro contábil. Então, nós reconhecemos aí no balanço patrimonial a provisão. Quando for possível, não reconhecemos, estamos diante de um passivo contingente. E quando a saída for remota, também não há o registro, tá? Divulgação em notas explicativas. Se ela for provável, eu divulgo em notas explicativas e se for possível também. Somente se a saída de recursos aí for remota, que nós não vamos contabilizar, tá bom? E se for provável aqui, qual que é o registro contábil? Nós vamos debitar aí uma despesa, nós vamos reconhecer uma despesa no resultado, que vai acabar impactando o meu patrimônio líquido, né, diminuindo a situação líquida, e eu reconheço a provisão lá com o processo X no passivo, perfeito? Então aumenta o passivo e a contrapartida é uma despesa no resultado. Então esse aí é o registro contábil da provisão. Vamos dar uma olhadinha aí nessa questãozinha cobrada aí no exame de suficiência, que fala o seguinte: uma sociedade empresária apresentou o seguinte quadro, construído a partir da identificação de diversas obrigações presentes decorrentes de eventos passados, cujas probabilidades de saída de recursos foram classificadas como prováveis ou possíveis. Então, um quadrinho aqui que leu a natureza da obrigação, a possibilidade, né, provável, possível da saída de recurso, se há uma mensuração confiável ou não, e a estimativa. Perfeito? Ok, daí ele pede o seguinte: de acordo com a NBCT de 25, provisões passivas contingentes e ativos contingentes, o valor de provisões a ser constituído e apresentado no balanço patrimonial. Então, o que você vai provisionar? O que for provável inicialmente. Então, vamos apenas raciocinar aqui com o que for provável. Essa aqui provável, provável, provável. Possível, essa aqui já eras, então você já pode até riscar lá. Possível já eras, e o valorzinho, então, né, mesma estimativa sendo confiável. Possível, isso aqui será o quê? Passivo contingente. Então, primeiro requisito, ok, provável, a estimativa confiável, ok, 150 mil. Então, é provável, estimativa confiável, esse valorzinho aí eu preciso provisionar. Então, 150 mil tá tudo ok aqui. Vamos lá. Próximo, provável danos ambientais, agora há uma inexistência de estimativas confiáveis. Logo, esquece esse valor aqui também, porque apesar de provável, eu não tenho uma estimativa confiável. Riscos fiscais trabalhistas e cíveis, provável, perfeito, há uma estimativa confiável, ok, então 700 mil na área aí. Logo, 850 mil, esse aqui atendeu todos os critérios e as garantias aí também. As demais, não. Então, 700 mais 150, 850. Bem simples. Ela poderia também te perguntar qual o valor registrado aí, né, que deve ser evidenciado em notas explicativas. E aí, pessoal? Seria as demais aqui, né? Ó, 10 mil mais 300 mais 100. Então, 410 deveria ser evidenciado em notas explicativas como passivo contingente. E
essas 850 também evidenciados em notas explicativas como provisões, né, destacando um pouco mais a ideia em torno desses 850. Perfeito? Show! Vamos lá, mais uma questãozinha aí, TCRS 2014. A companhia XPTO-SA respondia em 31/12 de 2013 aos seguintes processos judiciais. Então, primeira coluninha com 5 processos, qual o tipo, o valor estimado e a probabilidade de perda. E aí ela pergunta qual o valor, né, que deveria ter apresentado como provisão em seu balanço patrimonial. Bem de boa, tranquilo, né, essa questãozinha aí. Então, quanto que é, galera? O que for provável aqui, ó. Beleza? Provável, possível não, remota não. Então, tira fora, tira fora, tira fora. 230 mais 90, 230 mais 90 virou continha, né? 0, 12, vai 1, 320. Bem simples também. Gabarito, portanto, opção B. Boa parte, galera. Mas é só em prova. Pô, essa prova aí foi a prova que eu fiz lá em 2014 para auditor do público externo. Aí, ó. Depois o cara vem querer se achar, né, que é auditor. Porra nenhuma, fácil pra caramba. Então é isso aí, ó. As questõezinhas bem tranquilas. Você não pode errar esse tipo de questãozinha aí, tá bom? Agora vamos complicar um pouquinho. Tá muito fácil, não é mesmo? Tá fácil ou não tá fácil? Tá muito fácil, não é mesmo? Então agora a gente vai complicar um pouquinho. Mas esquentamos aí a parada. Então quase que 30 minutos. Vamos dar um intervalinho, tomar uma aguinha e na sequência a gente começa a complicar um pouquinho. Complicar entre aspas, porque é fácil pra caramba também. Né? Mesmo a parte de mudanças nas provisões, não tem problema. Então a gente chegou aqui num primeiro momento, né? E agora a gente vai verificar, porque essas provisões elas precisam ser reavaliadas em cada data do balanço, de maneira a serem ajustadas, refletidas, né? Essa estimativa que foi inicialmente, ela realmente permanece, o que era provável pode virar possível, o que era possível pode virar provável, algo que era provável pode até mesmo virar remota, porque, sei lá, mudou a jurisprudência, aconteceu um fato novo, e aquilo que inicialmente, pelos peritos aí, pelo setor judicial lá numa demanda judicial, ele entendia que era provável, havia lá 55% de chance, agora, virou possível, tem 35% de chance, tá bom? Então, a gente precisa sempre verificar essa questão, né, se houve mudança ou não na provisão, isso obviamente previsto aí no CPC 25, mas isso é papo então para o próximo videozinho, bem bacana aqui para a gente realizar, verificar como que funciona essas mudanças de provisão, e eu vou trazer uma questão clássica que vem sido sistematicamente explorada em provas para a gente verificar esse contexto aqui bem bacana mesmo, essa segunda parte aqui da mudança nas provisões. Forte abraço, bons estudos e já retornamos.